Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. São 20 horas e 5 minutos no horário de Brasília. E aqui estou para mais um dia, que é o nosso terceiro dia do Congresso Filho, Herança Preciosa. Para quem não sabe ainda, eu estou aqui a convite da Bárbara, que ela é a responsável pela página Filho, Desafios e Ministério, juntamente com a Maraísa, que é a corresponsável. Então, elas me convidaram para estar aqui, fazendo esse congresso durante toda essa semana até a sexta-feira. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, porque eu sinto que é de Deus de abordar sobre esse assunto, né? Filho é um assunto muito valioso. Filho é muito valioso. Então, é um prazer estar aqui. Super indico essa página, Filhos, Desafios e Ministério. É uma página séria que trata da educação cristã dos nossos filhos. Olá, Bárbara. Boa noite, querida. Mário Sérgio, meu amado, está aqui conosco. Que bom que vocês já estão chegando. Hoje nós vamos abordar vários assuntos interessantes, que inclusive são motivos de muita dúvida que surgem. Muitas pessoas me perguntam acerca de algumas coisas que nós vamos abordar aqui. Então, o pessoal está chegando aí e eu já vou começar, tá? Vou iniciar pedindo a Deus que Ele me direcione em mais esse congresso, esse terceiro dia de congresso, para que tudo que seja dito aqui seja segundo a vontade dEle e que eu seja meramente um instrumento do Senhor para estar edificando vidas, abençoando. E tenho sido muito abençoada por vocês também, tá? Então, tá aqui a gratidão a Deus por isso, porque é um tempo dele para nossas vidas, né? Estarmos aqui. Olá, Rosane, seja bem-vinda. Evelyn, olá, gente. Hoje a gente vai poder debater bastante, tá? Escrevam, vamos conversar, porque nós estamos aqui para trocar, né? Então eu vou começar falando um pouco sobre o referencial cristão, que é o pai, que é a mãe. Olá! Nós somos referenciais, né, para os nossos filhos. E como referencial a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Olá, Silvia! Bom você estar aqui conosco, querida. Que bom! Então nós somos referenciais para os nossos filhos. Então, como é que a gente cuida disso para nós sermos bons testemunhos, né? Porque os nossos filhos estão vendo todo o tempo. Às vezes a gente pensa que não, mas eles nos observam muito. Observam a nossa atitude a todo o tempo, né? Então, eu vou começar contando para vocês um testemunho que aconteceu na minha própria família. E hoje eu posso falar com autoridade sobre o assunto de que somos referencial para nosso filho, né? Somos referencial. Tanto o pai é referencial quanto a mãe, né? E eu quero falar um pouco sobre esse testemunho para vocês terem uma ideia de quanto isso é importante. Às vezes a gente pensa que não, mas é assim. Oi, Dani. Bem-vinda, querida. Como vocês, alguns de vocês já sabem, eu tenho uma filha de 20 anos, eu e meu esposo, nós temos uma filha de 20, uma de 11 e uma de 12. E a minha filha de 20 anos, quando nós nos convertemos, nosso casamento já estava bem arrasado, a gente já estava pensando em separação, quando nós nos convertemos ao Senhor. E ela tinha 5 anos de idade. E aí começou saudade, Silvia. Então ela começou a frequentar a igreja conosco. Nós íamos com assiduidade à igreja, manhã, noite, participávamos e também trabalhávamos no ministério, nos ministérios e assim, bem no início. Depois de um tempo de conversão, a gente começou assim, nós somos cristãos, se a gente falta à igreja não tem nada não. Então não vamos hoje não. Aí íamos assim, de manhã, não íamos à noite, ou íamos só à noite. Já não frequentávamos a EBD com a frequência que tínhamos, né, a escola bíblica dominical. Largamos os ministérios. O grupo de discipulado, que era reunido na época uma vez na semana, era dia de quinta-feira. Nós não íamos. Íamos normalmente nas confraternizações, ou um ou outro que nós íamos. E assim, nós também tirávamos nossa filha, nossa filha, que era a única na época, de frequentar conosco, né, a igreja. Olá, Adriana. Boa noite, querida. Seja bem-vinda.
A Ilana também, seja bem-vinda, querida. Então, com o tempo, né, voltando ao assunto, com o tempo a gente parou de frequentar tanto, né, mas não tem nada não. O que acontecia é que quando ocorria de ter evento, tinha evento dia de domingo, era um churrasco, era uma festa, e nós íamos, e não íamos para a igreja. E sempre tinha, vocês sabem que sempre tem. Então, assim, a gente aos poucos foi largando de ir para a igreja com frequência, né? Foi largando de ir para os eventos com frequência, largando os ministérios, largando os trabalhos, na obra, enfim. Nossa filha, ela já não gostava de ficar na EBD. Ela não gostava de ir à igreja, ela não estava familiarizada, ela não tinha amigos. Afinal de contas, a gente não dava com amigos cristãos também. Então, veja como é a coisa. Eu vou dizer para vocês no que foi que deu. Jeane, bem-vinda. Maraísa, chegou, hein? Bem-vinda, querida. Então, o que aconteceu foi que, à medida que nós íamos nos afastando da igreja e de Deus, porque a gente já não orava em casa, não tínhamos tempo de palavra, não tínhamos oração na família, culto familiar, nada. Mas íamos à igreja uma vez ou outra, como se fosse assim, eu preciso ir pelo menos uma vez ou outra para até justificar, até para mim, né? Mas no fundo a gente sabia que não era o correto a ser feito. Mas sempre com justificativas, porque quem deixa de ir à igreja sempre tem uma justificativa para dar, né? Só não justifica Deus, porque Ele conhece o nosso coração, né? Então, o que chegou, né, Maraísa? Paz, querida. O que aconteceu é que a minha filha foi se tornando adolescente, afastada do Senhor, e ela, de fato, se afastou completamente. Nós nos achegamos a Deus, não simplesmente por conta disso, a gente se percebeu distante do Senhor, né? E a gente começou a se achegar a Deus, mas ela já não queria. Ela ia praticamente obrigada para a igreja, a gente acordava, ela ia mal-humorada, não participava, não queria estar junto com os jovens, não tinha nenhum tipo de amizade na igreja. O que aconteceu é que ela deixou. Michele, né? Michele, bem-vinda, querida. Bem-vinda. Então, ela simplesmente deixou, não queria mais ir à igreja. E aí, um dia, ela resolveu que iria deixar a nossa casa, né? Ela tinha 16 anos e queria morar com os avós. E nós ficamos assim apavorados, sem saber o que fazer, mas ela foi morar com os avós e depois retornou para casa. Quando completou os 18 anos dela, ela quis voltar de novo a morar com os avós. E aí ela começou, né, a beber, a fazer tudo diferente daquilo que a gente entendia como ser o correto, né? E o que a gente ensinava para ela. Muito embora agora parecia tarde demais. É por isso que eu digo para vocês que sempre há tempo, porque não era tarde demais. E a gente continuou persistindo e orando muito, e muito preço de joelho. É isso que eu falo com vocês. Preço de joelho depois é muito pior, né? Mas então o que aconteceu? Ela realmente debandou, não queria saber de nada, e a gente continuou aqui, orando, né, e meu esposo. No final das contas, eu já posso falar no final das contas, porque graças a Deus ela já voltou para o Senhor. Oi, Sônia, graça e paz, querida. Ela já voltou. Hoje, graças a Deus, ela é uma menina abençoada, tem 20 anos, tem buscado ao Senhor, lê a palavra. Ela tem um discipulado, um grupo de comunhão, uma vez na semana, né, onde ela convida pessoas, evangeliza, participa dos eventos na igreja, vai evangelizar na rua. Hoje é uma menina de Deus, nos pediu perdão. Inclusive, ela escreveu uma carta aberta no Facebook. Depois vocês vão ter a oportunidade. Podem entrar na minha página, que é Despertar Espiritual Diário. Lá tem. Mário, momento de grande sofrimento e decepção, hein, amor? Verdade, meu bem. Você bem sabe, né? Nós e Deus sabemos muito do que passamos. Mas eu me alegro no Senhor, porque tudo que ela recebeu logo no início ficou, né? Hoje ficou no coração dela. Graças a Deus que muitas coisas até ela deixou de fazer, porque isso estava guardado nela, ela confessou isso para mim. A Ilana, glória a Deus por sua vida e sua família. Amém, querida. Amém. Glória a Deus pela sua vida também, viu? Pela sua família, graças a Deus. Então hoje eu posso agradecer a Deus que minhas filhas, né? Nossas, né, amor? Estão nos pés do Senhor. O Mário está aqui conosco e ele presenciou tudo isso como pai, sofreu junto. Mas hoje nos alegramos em Deus. Porque hoje somos uma família que buscamos ao Senhor verdadeiramente.
Porque, infelizmente, as pessoas vão à igreja, mas elas não buscam a Deus verdadeiramente como cristãos. E, infelizmente, queridos, é lamentável, mas o número de pessoas que fazem isso é muito grande. Mário, glória a Deus que a semente estava plantada, exatamente isso. Então, para você, fica a dica aqui para você que tem um filho que está aí desviado do caminho de Deus. Pode, como conosco aconteceu, né? Em grande parte foi culpa nossa mesmo que seja com você também, não importa, é tempo de buscar, é tempo de crer. E nossos filhos são do Senhor, tá? Eu queria contar esse testemunho porque eu tô falando aqui sobre você como referencial de cristão. Então hoje, quem somos nós, eu e Mário? Somos cristãos que vamos à igreja, que lemos a palavra em casa, que cobramos isso delas, tiramos dúvidas a respeito da palavra com elas, oramos com nossas filhas. Então hoje nós somos cristãos de verdade e fato. Então hoje nós vemos nossas filhas nos pés do Senhor, mas por que será? Porque nós também estamos. É isso que eu quero passar para vocês, que vocês de fato estejam clamando a Deus pela vida do filho de vocês, mas que vocês sejam exemplos. Então eu queria começar abordando a esse respeito. Outra coisa que eu quero falar é sobre o tempo para Deus. O tempo que vocês dedicam em família para Deus, né? O que vocês têm feito em casa? Vocês fazem culto? Nós temos aqui uma vez por semana um grupo de comunhão que se reúne aqui na nossa casa. As nossas filhas, hoje inclusive é dia, elas estão indo agora para o grupo de comunhão de adolescentes. A gente ora junto, tem um momento da leitura da palavra. Então, o que você tem feito na sua casa? Como é que você tem trazido a palavra de Deus? Como é que você tem trazido, né? Ou melhor, levado para a sua casa a presença de Deus? Através de oração, né? Vocês têm ensinado para os filhos de vocês, isso é muito importante. Ensinar todo o tempo, né? Amanda, olá Amanda, a paz do Senhor, querida. Amém, glória a Deus, Dani está dizendo, amém, querida, amém. Então, aproveitando que eu estou falando a respeito disso, do que você tem feito, vamos falar um pouquinho sobre inculcar a palavra de Deus em nossos filhos. Você tem feito isso? Eu vou ler 2 versículos aqui, melhor. Vou ler um versículo para começar, né? Falando sobre inculcar a palavra. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, de 6 a 7. Olha só o que ele diz, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Mas se esta palavra, né, que Deus ordena, se não tiver no meu coração, como é que eu vou passar para os meus filhos? No meu caso, para as minhas filhas. Eu vou passar algo que não está em mim? Então, a busca começa em você. Daí você vai passando para o seu filho. Olá, Esther, seja bem-vinda, querida. Então, daí você vai passando para o seu filho, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, né? Tem até uma musiquinha infantil que fala sobre isso. Eu já estava ouvindo minha filha cantar. Que fala, e andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao acordar. Interessante, né? Então, assim, é isso aí. Nós temos que inculcar em nossos filhos, aquilo que nós acreditamos. Então, faça isso. E aí eu falei ontem, olá, Thelma, bem-vinda, querida. Vanessa, olá, irmãzinha, boa noite, a paz do Senhor, querida. Então, ontem eu falei para vocês que daria algumas dicas a respeito disso, né? A respeito de você inculcar. Às vezes fica assim, inculcar como? Como é que eu vou inculcar a palavra do Senhor em meus filhos? Eu vou dar algumas dicas legais aqui para vocês. Acho que vocês vão gostar muito. Se quiserem, anotem aí ou deixa na mente para vocês estarem fazendo, mas pratiquem sim, interessante. Bárbara, o importante é que chegou, Esther. É isso aí, Esther. O importante é que você está aqui com a gente, né? Que bom. Então, vamos lá, as dicas. Eu vou começar com a dica de jogos. Jogos.
Não sei se vocês já viram, mas tem um joguinho da Bíblia. Muito interessante. Busquem esse joguinho. Comprem esse jogo e invistam. Tá aí. Vocês têm que investir na vida dos filhos de vocês. Compre esse joguinho, joguem com eles em casa, fala de versículo, aí você tem que dizer quem foi que falou, e aí falam de um personagem, você tem que tentar falar quem... Então, interessante, compre esse joguinho, jogue com o filho de vocês, ele vai ficar super animado, mas vai entender que se não tiver conhecimento da palavra, ele vai errar muito. Então, ele vai buscar de alguma forma, né? Então, esse joguinho aí é uma coisa. A outra, espalhe cartazes. Assim, pega uma folha de ofício, você digita um versículo, uma folha só de ofício, se não quiser gastar tempo para fazer, para florear, que as crianças amam, né? Mas se não quiser perder esse tempo, perder não, para mim não é perder, é gastar, né? Um tempo gasto, muito bem gasto, investimento. Então coloque no quarto do seu filhinho, coloque ali aquele versículo. Seu filho já é adulto, como a minha, coloque o versículo também, um versículo, um provérbio, um salmo, um versículo para que ele possa ler. Troque uma vez na semana, não vai lhe custar, né? Uma vez por semana. Coloca ele no quarto, na porta do banheiro, quando ele fechar, ele vai ler aquele versículo. Vai estar sempre lendo. Então, essa é uma outra dica interessante também. Ai, a Esther gostou. Faça isso, interessante. A outra coisa são bilhetinhos. Seu filho está indo para a faculdade? Pegue e faça um versículozinho, imprima um versículozinho, coloque ali no porta-lápis. Quando o seu filho abrir, ele vai ler. Tá aí. Então, bilhetinho, seu filho está indo para a escola? Bote na mochilinha dele, na lancheira, um versículo. Esteja sempre inculcando no seu filho, né? Essa aí. Oi, Heloísa. Bem-vinda. Então, assim, a outra coisa é recitar. Aqui em casa é assim, quando eu já vou recitar um versículo, não sabe que a palavra diz a respeito disso? Aí eu já começo, ela já termina, já sei, isso e isso, né? Então, recite sempre versículos bíblicos. Aliás, a Bíblia é o nosso manual de conduta e fé. Então, se a gente não vive a palavra de Deus, então nós somos hipócritas, não é verdade? Então, a gente precisa viver isso, senão nós não somos cristãos. Cristão é um seguidor discípulo de Cristo, é um discípulo. Eu fui dizer seguidor e discípulo, mas enfim, os dois. Seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. Nós somos cristãos. Então, recite sempre. E a outra coisa, né? Separei mais uma dica. Dani, também gostei das dicas, muito interessante. Faça, querida, faça que é bom. É sempre bom. Além do que, eles ficam surpresos. Ah, minha mãe preparou isso. Isso é bom, né? Então, a outra dica é a memorização semanal. Por que não a gente tratar com nossos filhos assim? Cada semana você dá um versículo, a depender da maturidade do seu filho, um pouco maior, um pouco menor, mas um versículo só. Então aí hoje você dê um versículo, filho, eu quero que você memorize isso, pra gente todo dia a gente falar um pouco a respeito disso. E, por exemplo, se você deu na segunda-feira, no domingo, no sábado, senta com ele, conversa um pouco a respeito do versículo, né? E aí ele vai ditar para você o que ele memorizou, e aí você fala amém. Você entendeu? Tire as dúvidas, se tiver dúvidas, e amém por isso. Então, na próxima semana, mais um versículo. Eu garanto para vocês que isso não é tempo jogado fora, não. Porque ele vai virar um adulto, ele vai se tornar um adulto. Um adulto que conhece a palavra de Deus. Então, essa é mais uma dica aí para vocês. Vanessa, eu percebi que deu uma travadinha aqui, mas eu acho que já ficou tudo ok, né? Dá um ok aí pra gente saber se tá tudo ok, tá? Esther, pratique, querida. Pratique porque é bom. O nosso problema... Então, a Vanessa tá perguntando se travou pra mais alguém. Eu acho que não, Vanessa. Mas dá uma olhadinha como é que tá aí agora o vídeo pra você. Tá, gente? Então, assim... façam isso, é importante fazer isso, é tão bom, porque a gente tem um costume, por exemplo, de ir à igreja, ouve a palavra, e aí esquece até na mesma hora, a pessoa pergunta, quando você sai da igreja, e aí? A palavra foi o quê? Ah, eu não me lembro. As coisas de Deus são para serem ouvidas e praticadas, né? Evelyn, temos que ter a palavra, desculpa, a Evelyn passou aqui, deixa eu tentar ver, Evelyn, temos que ter a palavra nos nossos corações. Ela é a vontade de Deus para nós. Amém. É isso aí, Evelyn. É isso aí. Bárbara aí tá ok, né? Vanessa já tá ok também, pelo que eu tô vendo.
Já tá bom agora, né, Heloísa? Graças a Deus. Então vamos continuar. Ontem uma mãe me pediu para falar sobre mentira. Então eu vou aproveitar, já vou abordar esse assunto porque a gente acabou de falar da palavra, né? Para muitas crianças, a mentira faz parte do seu cotidiano, ela já está acostumada a mentir, né? Então é triste, mas é uma verdade. Mas e para a criança que é filha de pais cristãos? Como é que fica essa questão da mentira? Então eu vou falar como eu trato com minhas filhas, porque eu acho que é mais uma dica para vocês, né? Primeira coisa que eu entendo é, se você lê a palavra, se você ensina a palavra para o seu filho, e na palavra também contém esse respeito da mentira, e seu filho continua mentindo, você vai na palavra, né? E vai passar para ele, olha filho, tá errado por isso, explicar, tá aqui na palavra, você crê, não crê na palavra? Então a palavra de Deus diz que mentir não é correto. Quem é o pai da mentira? Vamos aqui na Bíblia, pai da mentira é Satanás, mas você é filho de Deus. Então você deve andar na luz. Começa por aí. Essa é a primeira coisa. Então, aqui em casa é tratado dessa maneira. Vanessa, travou de novo, né? Se acontecer aí para mais alguém, vou me passando a informação aí, porque senão eu seguro um pouco para que todo mundo possa participar, tá bom? Então, a segunda coisa é assim. Quando você mente, a gente começa a entender que está havendo um pecado. Houve um pecado antes, um erro, e você mente para tentar esconder esse erro, né? Ou reduzir o peso daquele erro. Então eu digo para minhas filhas assim, ó, se você já cometeu um erro e depois você mente, você cometeu 2 pecados e não um só. Tá errado. Então assim, que bom, Vanessa, que bom que tá tudo normal. Esther, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou... Se precisar, eu volto alguma coisa, mas vamos lá. Então, depois vocês veem o vídeo. Acho que é melhor ver o vídeo depois, né? Então, vamos lá. Com relação à mentira, é isso. Então, eu falo para minhas filhas assim, ó, você já errou, né? Se minhas filhas erram, eu digo, você já errou. Então, vamos lá. É melhor que você conte o erro e a gente converse a respeito. Se precisar ser disciplinada, será disciplinada a respeito daquele erro, do que você cometer um outro erro por cima do primeiro. Então a mentira é um grande erro e não há mentira que não venha a ser descoberta. Então é dessa maneira que eu trato com minhas filhas. Então não existe mentirinha, nem é só uma mentirinha. Então, mas isso começa a partir de quem? De mim, de você. Por quê? Porque quando liga uma pessoa que eu não estou muito afim de conversar nesse momento, e eu digo assim, ó, fala que eu estou tomando banho, e você não está, e o seu filho atende a ligação e fala, ó, ela está tomando banho. É mentira. É mentira. Então, começa a partir de você. Você fala a verdade? Então, muito provavelmente o seu filho, ele vai ter uma conduta parecida com a sua. Por que fala muito provavelmente? Porque é uma distorção de caráter. Pode haver uma distorção de caráter no seu filho, né? Não significa que seu filho faz alguma coisa, você também faz. Não é isso. Mas é uma probabilidade do seu filho agir muito parecido com aquilo que ele vê cotidianamente, né? Boa noite, querida paz. Então, assim, abordando a respeito da mentira, tá aí. A palavra é muito clara. Se você trata a palavra em casa, certamente o seu filho, ele não vai andar no erro. Então, se ele está no erro, chama para corrigir, tá? Mas mentira, não. E isso parte a partir de nós, pais, né? Então, já abordei o assunto da mentira. Um outro assunto que eu quero abordar com vocês, é muito assunto nesse tema de filhos, gente, mas vamos lá, porque a gente quer melhorar, né? Queremos ser pais segundo o coração de Deus. Então, vamos conversar, debater a respeito, né? Então, o tema que eu quero falar um pouquinho é o tema da ansiedade. Vocês já perceberam quanto as crianças de hoje são ansiosas? Mas nós? A ansiedade, ela faz parte do nosso dia a dia, isso é normal. Aí você vai ter uma prova para fazer, você fica ansiosa para aquele momento, até você pegar a prova na mão, a avaliação na mão. É natural que a ansiedade aconteça. Eu tô falando de uma ansiedade doentia, tá? Kessia, o problema está aí. Muitos pais andam em contramão ao que a Bíblia diz e quer cobrar dos filhos depois. Nós ensinamos pelo exemplo. Puxa vida, obrigada.
Muito obrigada pela sua contribuição, Kessia. É isso mesmo. Que bom, Esté, que voltou. Então, Esté, falei da mentira e agora eu vou começar a falar da ansiedade, tá? Mas depois você vai poder ver o vídeo com mais calma. Mas o bom é que voltou e você tá aqui com a gente, tá? Então, a ansiedade doentia, é dessa ansiedade que eu quero falar. De onde vem essa ansiedade doentia? Como isso veio a acontecer e justamente agora, né? Nessa sociedade moderna. Nessa sociedade, sim, que a gente anda correndo, que todos não tem sempre pressa, não tem tempo. Aliás, essa é a frase que eu acho que a maior parte das pessoas falam, todo o tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Não é verdade? E não tem tempo por quê? Porque sempre o dia teve 24 horas. Eu nunca ouvi falar do dia ter mais horas do que isso. Mas nós tínhamos tempo antes. Por quê? Será que a gente não está se perdendo muito naquilo que não tem e não deve ter prioridade em nossas vidas? E aquilo que deveria ter prioridade fica para depois? Então, Vanessa. A Vanessa falou com a Esther. Isso, Vanessa. Silvia. Oh, Silvia. Mas depois você vai ver o vídeo. Mas o que você puder participar aqui, participa com a gente. Então, eu entendo que algo mudou na sociedade. E de fato mudou, né? Não foi uma coisa só. Infelizmente, eu lamento dizer, mas mudou para muito pior em muitas coisas, né? Vanessa, a sociedade está para dar toda de todo. Essa ansiedade está para dar toda de todo. Vanessa, recoloca aí para ver se eu consigo entender melhor a sua colocação. Tá? Ela disse errei, vou falar de novo. Tá bom, fala aí que para mim é interessante ler o que vocês estão postando, porque a gente está debatendo, conversando, é um bate-papo, né? Então vamos lá. Então a sociedade moderna tá assim, muita coisa ruim, muita coisa pior, muita coisa evoluiu, é verdade. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o que está acontecendo hoje com os nossos filhos, né? E isso, de fato, vem de casa, parte de casa. Olá, Damiana. Olá, querida. Bem-vinda. Parte muito de casa. Então, mães ansiosas, pais ansiosos, não tem tempo. Gente, quanta ocupação é essa? Muitas vezes a mãe, ela termina os seus afazeres, uma mãe que não trabalha fora, ou ainda que trabalhe, né? Uma mãe, um pai termina os seus afazeres, chega em casa, tá um tempo, aí o filho pergunta, não, agora não, tô vendo o meu jornal, tô vendo o meu isso, eu tô fazendo o meu. Seu filho também é seu, também é sua responsabilidade, também é seu compromisso. Então a gente está sem tempo. E o que acontece? As crianças vão ficando cada vez mais ansiosas. As crianças estão todo o tempo ocupadas. As crianças estudam, tem reforço escolar, tem atividades, tem o inglês, tem o balé, a dança, a capoeira, não para. Tá cansado, né? Eu também. Seu filho também pode estar, se ele estiver dentro disso que eu tô falando. Preste atenção. Vanessa, essa ansiedade está nos fazendo como robôs, é isso aí. Estamos deixando o que é necessário de lado. Concordo. Muito bom, Vanessa, obrigada. Sua contribuição é válida. Muito obrigada, é isso aí. Então, estamos parecendo mais robôs, né? Robôs com o celularzinho preso na mão, o tempo todo. Não é verdade? E os nossos filhos sempre ocupados, sempre ocupados. A gente nunca tem tempo e faz o mesmo com nossos filhos. O que causa neles? Ansiedade, né? Silvia, precisava tanto ouvir esse vídeo, como está difícil criar as minhas filhas, só Jesus. É verdade, querida, não está fácil. Vanessa, temos que tomar cuidado e sempre fazer uma autoanálise, é muito importante. Então, pessoal, vamos vivendo dessa maneira, de qualquer jeito, com os nossos filhos. Eles acabam com uma ansiedade grande dentro deles. Mas nós também temos culpa nisso. É por isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês a esse respeito. Eu vou falar também mais um testemunho com a minha filha mais velha. Olha, minha filha mais velha, nós erramos muito, viu, com ela, na criação e educação da nossa filha mais velha. Eu não quero justificar, mas nós também éramos muito novos, né? Novos na fé, novos em idade. Mas eu não quero viver de justificativa, não. Acho que a gente pode melhorar, a gente não está aqui para isso.
vamos melhorar, né? Melhor do que chorar o leite derramado, como dizia a minha mãe. Charilene, Chaliane, seu nome é assim, né? Misericórdia, como tenho que melhorar. É verdade, querida. Evelyn, quando nossa prioridade é o reino, temos tempo para todas as coisas. Precisamos rever as prioridades. Amém. Assinado embaixo. É isso aí, Evelyn. É isso aí. Depende da sua prioridade. Dani, infelizmente a gente mesmo é que arruma a falta de tempo. E é isso mesmo, Dani. Esther, melhora, Esther. Tem que melhorar, comece agora. A gente fala, segunda-feira começa a dieta. Tá, deixa a segunda-feira para dieta. Para os nossos filhos é agora, né? Charliane, Mona Lisa, eu não tenho dado muito tempo a eles. Então é hora, né? Bem-vinda, Michele. Então, o que eu quero falar de testemunho que aconteceu com nossa filha mais velha? Essa questão de ansiedade, que ela ficou com ansiedade tão grande, ela se tornou realmente, ela teve a doença da ansiedade, né? E como isso veio acontecer? Ela chegou a ter psoríase, e eu vou contar pra vocês. Desde pequenininha, sempre que ela perguntava, a gente não era nem cristão ainda, e ela perguntava assim, mãe, pai, a gente pode isso? Mãe, pai, a gente pode aquilo? Aí a gente dizia assim, a gente vai ver, depois a gente vê. Mas ela falava assim de manhã, mãe, pai, a gente pode ir no parquinho hoje? Era um dia de sábado. E a gente cuidando das nossas coisas, né? E criando ela. E a gente dizia assim, vamos ver. E aí a manhã toda passava, e ela esperando. Passava a tarde toda e a nossa filha aguardando. Quando ia anoitecendo, ela, e aí, pode ir pro parquinho? A gente nem lembrava mais que ela tinha pedido isso. Gente, e isso foi com tantas outras coisas, só tô dando esse exemplo, né? Mas tantas outras coisas aconteceu. Tantas outras vezes também. O que acontece? A nossa filha, ela foi gerando dentro dela, isso aí, e ela virou uma mocinha, ainda não era adulta quando isso aconteceu, mas uma mocinha de 15, 16 anos, tão ansiosa, que a cabeça dela abria em ferida. Ela teve psoríase. Os pés abriam em ferida. Ela chegou a andar de cadeira de roda um tempo, porque ela precisou fazer uma biópsia para confirmar que era psoríase, e a psoríase tem a ver com ansiedade. E ela foi costurado o pezinho dela e não sarava aquilo. Ela teve que ficar um tempo de cadeira de roda. Então, assim, novamente, olha a base errada, né? Olha nós formando algo em nossos filhos. Vocês sabem que a gente a todo tempo forma algo em nossos filhos, positivo ou negativo. O que você tem feito com seus filhos? O que eu tenho feito com minhas filhas? Não é sempre bom fazer uma autoanálise? Não é sempre bom refletir? Deixa eu ver aqui um pouquinho que eu tô passando muito. Esther. A Esther falou que tinha muito que melhorar, eu li. Michele tá conosco. Rosane, quando minhas filhas querem coisas demais, costumo dizer elas que precisam de duas coisas na vida. A primeira é a presença de Deus, através da salvação em Jesus. E estudar muito para garantir um futuro promissor. É isso aí. Vanessa. É isso aí, juntas vamos melhorar. E Damiana, não tá dando certo a transmissão, né, querida? Que pena, mas não deixe de ver o vídeo não, tá? Não deixe não. Bárbara, sim, é necessária essa reflexão, né, Bárbara? Sempre, isso é muito necessário. Então, eu falei pra vocês agora sobre a questão dos filhos ansiosos. E eu quero dar mais outro exemplo aqui de casa, né? Eu sempre quis mandar muito em tudo. Eu vou exemplificar melhor. No período do Natal, na minha casa, a gente queria decorar a nossa casa com luzes. E sempre era feito por mim. Minhas filhas, elas não podiam nem tocar na cereja do bolo. Eu fazia tudo, tudo. Elas só faziam olhar. E quando tocava, dizia assim, não, solta, solta, vai quebrar. Não, pode não. Não, pode não. Ai, gente. Ai, como eu me arrependo disso. Você não tem ideia como eu me arrependo. Mas, como eu disse que sempre há tempo, eu vou dizer que aconteceu há uns 20 dias atrás. Vou contar pra vocês. Deixa eu só ler aqui. Deu certo, Damiana? Beleza. Que maravilha, né, Vanessa? Esse ano, pense como ficava a cabecinha de minhas filhas, as três, olhando, eu fazia as coisas. E ela só olhando, sem poder fazer nada, querendo tocar, e eu não deixava. Eu sempre fui muito dominadora.
sabe? Até a questão de arrumar a casa, tarefas da casa, foi difícil para mim. Hoje, graças a Deus, cada uma tem a sua tarefa, mas foi difícil para mim delegar, porque eu sempre quis fazer tudo, né? Mas sempre há tempo. E é isso que eu quero falar com vocês. A parte boa disso é que, como há tempo para vocês, houve para mim, né? E vice-versa. A gente nunca tem que desanimar. Ah, já passou a época. Não, é tempo. Esse ano, há uns 20 dias atrás, eu estava bem corrida, porque eu precisava entregar um romance para a Amazon. E eu tinha um prazo, né? Porque eu queria participar de um concurso. E eu tinha um prazo para entregar esse romance. E eu estava bem, sabe, bem ligada nele. E aí a minha filha mais nova entrou aqui, eu tava digitando, entrou no meu quarto, e aí ela falou assim, mãe, eu falei, oi filha, parei um pouco, você sabe que, imagine, né, eu tô dentro de uma história ali, trabalhando naquela história, qualquer chamada, você sai completamente e tem que reler, no meu caso, gente, eu releio do início do capítulo, então faço ideia de que como é complicado pra mim. Esté, eu era assim também, nisso melhorei muito, que bom. Então, assim, aí ela entrou, eu falei, oi filha, diga. Dentro de mim, tava borbulhando, ai, vou ter que voltar de novo, mas eu não demonstrei. Mas eu olhei com esse olhar, tipo, filha, diga. Porque ela sabe que aquele momento é o momento que eu tô escrevendo, e eu respeito o espaço delas e quero também esse respeito no meu espaço. Então, assim, quando eu falo assim, olha, eu vou escrever, me dá um tempinho. Depois que eu largo isso aqui, eu tô com elas. Então eu quero que elas tenham esse equilíbrio, assim como eu tenho também. Saber o meu limite. Olha, esse momento é o momento que minha mãe está escrevendo. Ela não trabalha lá na rua, mas ela tem um momento que ela escreve aqui. Tem um momento que eu preciso respeitar. Isso é respeito, né? Ao limite, isso é respeito ao outro, né? E aí ela entrou, eu falei, diga, filha. Ela falou, mãe, eu estava aqui pensando que eu queria arrumar a árvore, eu queria arrumar as coisas em casa, e a gente pode fazer isso hoje? Aí eu falei, daqui a pouco a gente conversa, tá? Só um minutinho. Terminei aquele parágrafo, porque agora não tem mais aquela coisa de depois, vamos ver, não. Eu quero resolver isso, eu não posso resolver agora. Eu falo, filha, deixa eu só conversar com o seu pai pra gente decidir. Então, assim, mas eu sei que eu tenho que voltar aquilo, então já vai logo pra minha agenda de prioridade. Então, logo que eu posso, eu resolvo, e foi o que eu fiz. Parei naquele parágrafo onde eu ia parar, saí, cheguei perto dela, baixei e falei, oi filha, diga, você tá querendo fazer? Ela, sim, eu quero fazer e tal. Agora vocês imaginem se minha resposta fosse assim, tá, nós vamos fazer. E depois eu fizesse tudo sozinha. Gente, eu fiz super diferente, foi bem bacana. O que eu fiz? E eu falei assim, eu terminei, falei, você quer isso? Ela falou, quero, mãe. E falei, então vamos lá. Abri aqui o local onde estão todas as decorações, falei assim, pegue tudo e pode armar com suas irmãs. Aí ela falou assim, ai mãe, que bom. E foram, fizeram toda a decoração, eu não movi nada, um dedo, não fiz nada, 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 nada. O que aconteceu? Quando eu fui para a sala novamente, que eu vi, estava tudo lindo, como se eu mesma tivesse feito, mas eu nunca dei a oportunidade às minhas filhas para fazerem isso. Me emocionei, né? Fiquei muito feliz. No ano passado nós fizemos juntas, mas todas fazendo, eu, elas, mas esse ano eu deixei com elas. Sabe, seu filho quer ter essa oportunidade e a gente não dá. É uma coisa mínima, mas a gente prende. Por que isso? Por que fazemos certas coisas? A gente precisa se policiar, mulheres, homens. Nós precisamos investir nos nossos filhos, nós precisamos acreditar que eles podem, né? Dominadora, né, Adriana? Não é legal, Esté? Eu fiquei muito feliz, gente. Vanessa, legal. Nós podemos fazer uma agenda de prioridades da família. Eu tenho essa agenda de prioridades. Eu sempre faço. Tanto que minhas filhas, quando vêm, eu esqueço muitas coisas. Eu preciso de agenda full time, né? Minhas filhas, quando vêm com as datas de avaliações da escola, com o aviso, elas fazem assim, mãe, tá aqui para você anotar na sua agenda. Acho muito engraçado. E funciona, viu? Funciona muito. Seu defeito é esse, né, Adriana? Vanessa, eita maravilha! Então, que legal, né, Esther? Olá, Andréa, bem-vinda, querida! Então, isso eu quis contar para vocês porque eu achei que seria muito interessante, né? Seria valioso contar isso. Uma outra coisa que a gente pode fazer para tratar a questão de ansiedade dos nossos filhos é o seguinte. Uma outra coisa que eu, assim, nunca fui boa de fazer nada na cozinha. Zero. Tanto que a minha filha de 20 anos, ela faz
tudo que vocês imaginarem. Perfeito, muito gostoso, delicioso. E eu falo assim, filha, hoje eu vou fazer almoço. Ela, esquece, mãe, eu prefiro fazer. Então, assim, ela sempre faz. E aí, eu tenho uma dica acerca disso pra vocês. Michele. Tudo na agenda, né, Michele? Vanessa. A tarefa de hoje, né? Vanessa gosta da tarefa do dia. Que bom, Vanessa. Tá aí. Gostei. É bom, sim, ter sempre uma tarefinha, porque senão a gente não se compromete em fazer as coisas e ficar exercitando o que a gente aprende, né? Bárbara. Risos aqui também. Amanda. A vida em família deve ser como um trabalho em equipe. Ô, Amanda, que ótima a sua colocação, viu? Mas vamos ter essa agenda, hein, Vanessa? Ela tá confessando que não tem, mas vamos ter. Experimente que você vai gostar muito. Então, com relação à cozinha, eu nunca gostei que minhas filhas fossem pra cozinha pra fazer nada. Nada. Por quê? Porque vão fazer um bolo e pó pra todo lado de farinha de trigo, enfim. Então suja muito. Mas vejam bem, o que eu fiz? Uma das tarefas, já falei a tarefa da minha filha Jaqueline, ela ficou com o almoço, afinal de contas ela nem quer que eu entre na cozinha, e bom pra elas, né, eu tenho certeza, e melhor pra mim, que além de não saber fazer direito, mas faço, mas eu também não gosto, então, ótimo, ela ficou com o almoço. Minhas outras duas filhas ficam com as louças pra lavar, então fechou. Então isso me deixou até mais tranquila. Claro, eu sempre revejo, lavar de novo, isso é natural, isso precisa, tem que ter uma administração, né? Mas permita que seu filho faça. Ele começa a ganhar independência, né? Você precisa fazer isso. Bárbara, duas. Damiana também não, mas a gente precisa, gente. Então, o que acontece? Minhas filhas hoje já fazem arroz, bolo e mais outras coisas que a mais velha vai ensinando e elas ficam na cozinha fazendo. Fazem de tudo as minhas filhas. Pão na chapa, vitamina e vai. Depois elas mesmas lavam. Agora eu vou verificar se está tudo bem lavado, tá ok. Isso é necessário, isso é importante fazer, né? Esther também não, né? Mas já vai providenciar. Ok, agenda, né, Esther? Providencia. Bárbara, risos, eu também não gosto de cozinhar. Então, não tem jeito. Minha filha tem 20 anos, então dá pra ela fazer, né? Então, tá aí a dica. Vamos tratar a respeito da ansiedade também na cozinha? Vamos lá? Veja bem, chame seu filho, a sua filha. Fala assim, filho, vamos fazer um assado? Pense em alguma coisa, um bolo, por exemplo. Vamos fazer comigo? Então, você começa, ao invés de você pegar, como eu fazia, Silvia. Ah, Silvia! É sempre tempo de colocar regras. Uma boa... Olha, a Silvia está perguntando como fazemos quando as filhas estão grandes, não colocamos essas regras, elas sofrem. Essas regras, já que não foram postas antes, podem ser postas agora. Primeiro, você é que tem que pensar quais são as regras que você quer e precisa que tenha no seu lar. Depois que você formular, Silvia, tudinho, você vai sentar com elas, faça até cópias, como numa empresa, né? Olha, filha, tá aqui, tá aqui. Nós temos isso aqui de afazeres em casa. Só que eu quero dividir com vocês. Eu já fiz isso com minha filha. O que você gosta? Que a minha pequena, quando vai lavar os pratos, ela sempre fala assim, eu não gosto de fazer isso. Ontem mesmo eu perguntei, filha, do que é que você gosta? A gente pode mudar. A do meio fica com a Carolina, né? Fica com os pratos e a mais nova, a Daniela, e você fica com o que você gosta. O que você gosta? Ela falou, de nada. Eu falei, bom, então você continua com os pratos. Então, Silvia, coloque e mostre. Vamos dividir o que é que cada uma vai fazer. Então, por exemplo, aqui em casa, a minha mais velha, a Jaqueline, ela tem o almoço e tem a roupa para passar. Pronto, isso é dela, né? As mais novas têm os pratos para lavar. E todo o restante da casa é feito em trio. Então, nós vamos fazer a faxina, olha, você lava esse banheiro, você lava de cá, eu fico com o quarto, você com a roupa, e assim vai. Mas tudo tem que ser feito de uma forma assim, bem regrada. É isso aqui, é isso que tem que ser feito. E você vai rever. Ainda que chateie, você vai pedir que refaça se for necessário. Da próxima vez, ela vai pensar 2 vezes em fazer mal feito, porque vai ter que refazer. E é trabalho dobrado, né?
Então, sempre é tempo. Tudo dentro do diálogo, mas dentro de um acordo. E você diz, fechamos um acordo, né? Está certo assim? Claro que vai haver uma flexibilidade, né, Silvia? Por exemplo, a minha filha mais velha está em fase de avaliação essa semana. Então, ela tem que passar a roupa uma vez na semana. Ainda não passou. Mas na sexta vai terminar. Então, eu já sei que ela vai fazer isso no sábado, por exemplo. Então, mas é sempre tempo, tá? Então, vai funcionar. Fátima, conseguiu chegar. Ô, Fátima, que bom, querida. Vanessa tem outras agendas, mas da família ainda não. Providencia. Oi, Sara, que bom que você tá aqui. Bem-vinda. Dani, eu gosto muito de cozinhar. Minha filha sempre ajuda, né? É muito bom. Neia. Oi, chegando de fininho. Bem-vinda, Neia. Então, não é legal convidar os filhos na cozinha, Vanessa? Tá vendo? Dani, tem que mudar um pouco em relação a arrumar, né? Mais tempo para eles. Arrumar mais tempo, né? Dividir as tarefas, né, Vanessa? E Neia, minha filha me ajuda em tudo. Só tenho ela. Silvia, que bênção, né? Tá dizendo que bênção, Neide. Bênção. Então, gente, então vamos lá. Vamos voltar para o bolo. Então vamos começar a tratar a ansiedade dentro de casa, né? Porque é muito mais fácil, né? No dia de hoje, no corre-corre, vamos botar na terapeuta. Mas assim, será que a gente pode tratar em casa também? Será que só a terapia vai resolver? Que tal a gente também tratar em casa? Então vamos pegar os nossos filhos. Pegue o seu filho, sua filha, leve para a cozinha e fala, vamos fazer um bolo? Ao invés de você ficar mexendo, não deixar tocar em nada, vai desandar. Deixa desandar o bolo, gente. A intenção não é o bolo, a intenção principal é o seu filho, a sua filha. Deixa desandar. Faz o bolo. Deixa que ele vá colocando as coisas, mesmo que não seja da maneira correta, você vai ensinando. Ó, não é bem assim, quando você botou, você tinha que ter colocado esse primeiro. E vá falando e deixando. Não fica lá no pé, não. Mexe um pouco mais. Pode ser que o primeiro bolo saia horrível, terrível. Mas o importante é que ele vai ficar feliz, porque ele teve uma criação dele, foi ele quem fez, você permitiu. Muitas vezes a gente se queixa do filho no futuro, né? Como mocinho, moça, né? Adulto em nossa casa, mas a gente foi que não permitiu e não quis que ele nos ajudasse. Depois cresce uma moça que não quer fazer nada em casa e você ainda se queixa, né? Um rapaz que não tira um lixo para jogar fora e você se queixa. Então é você quem tem que fazer isso. Vamos começar a tratar a ansiedade. E você vai ver o seguinte, que à medida que você fala assim, ó, não teve esse tempo que você fez, agora é tempo de botar no forno para assar. E a criança vai ficar perguntando por um minuto, já tá na hora, mamãe? Já posso tirar o bolo, mamãe? Tenha paciência. O que você vai fazer para que isso não fique acontecendo? Não é boa ideia? Você gostou, né, Charlene? Charliane, acho que é assim que fala seu nome. Se eu estiver falando errado, pelo menos Mona Lisa eu falo certo. Mas é bonito, né? Um nome diferente. Então ela falou, boa ideia, verdade. Então quando você colocar aquele bolo no forno, e ao invés de toda hora a criança ficar perguntando e você já irritada, não irrite não. Pegue um reloginho, entregue para a criança e diga assim, olha, quando tocar esse alarme, um celular, um reloginho, né? Deixa ali perto. Quando tocar, é hora de tirar o bolo do forno. Gente, ele vai olhar para o relógio 300 milhares de vezes. Mas não vai mais para você ficar, já tá na hora, mamãe, entendeu? Então nós temos que ter manha, né? Estratégia. Esther, lembro como hoje, o primeiro bolo que eu no caso que eu fiz, eu tinha 9 anos, com a super ajuda da minha mãe. Que lindo, tá vendo, gente? Olha só, né? E isso é lindo, essas perguntas ansiosas. É assim, é lindo. Só que no dia a dia, pode acabar deixando a gente um pouco irritadiça, né? Vamos ter esse cuidado. Faça isso. Deixe junto dele. Ele toda hora vai ficar olhando o reloginho. Mas aí, quando apitar, pegue e mostre para ele. Olha, filha, olha, filho, o que você fez. Né? E de fato ele vai perceber que foi ele quem fez mesmo. Quebrar ovo, a criança ama quebrar ovo. Eu nunca deixei minhas filhas fazerem. Hoje elas quebram ovo à vontade. Fazem ovo para mim, ovo frito, né? Que uma amiga me deu, minha amiga Sara, ela me deu para fritar no micro-ondas, gente. Uma maravilha. Então minhas filhas botam ali, sabem fazer tudo. Mas assim, porque eu permiti,
Chega, a cozinha tá suja, a cozinha vai sujar, deixa sujar, contanto que o seu filho comece a desenvolver o que é prioridade para você, para sua vida. O seu filho ou a cozinha. A gente prioriza muitas coisas erradas, gente. E olha, vai tratar a ansiedade sim, porque o filho ele vai começar a perceber que nessa hora mesmo do forno, quando ele começar a perguntar, tá na hora, ele vai começar a perceber e você vai falar para ele, olha filho, eu não falei que está na Bíblia que há tempo para todas as coisas? Há tempo para assar o bolo. Então você vai ter que esperar o tempo do bolo assar. Olha aí, mais uma dica, né? Mário Sérgio, aleluia. Ele sabe que eu estou desapegando. Meu marido tá aí, ó, Mário Sérgio, ele tá vendo que eu estou desapegando, né? Vanessa, é verdade, vai olhar muito pro relógio, mas vai ser muito divertido, né? É isso mesmo. Então, gente, tá aí mais uma dica para o filho começar a entender que há tempo para todas as coisas. Aproveite esse momento e já fale o versículo bíblico. Olha, filho, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Se o filho for mais maduro, você pode recitar todinho, que ele vai te ouvir. Mas se for um pouco mais novo, você só faz dizer isso. Olha, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há o tempo de assar o bolo e nós vamos ter que esperar, né? Isso é importante para o seu filho também. Então, aproveita para fazer esse diálogo com ele. E agora eu quero falar sobre frustração. Eu falei um pouco ontem, mas eu não abordei mais profundamente, né? Sobre a frustração. Cuidado com relação à frustração, porque eu tinha esse problema e eu gosto sempre de citar como exemplo para mostrar para vocês que eu não aprendi de repente. Não, eu não aprendi de repente. Deus tem me dado sabedoria, é verdade, mas essa sabedoria que Deus tem me dado também tem sido na prática, né? Então é por isso que eu gosto sempre de citar como exemplo. Então, com relação à frustração, eu sempre tive a mania de compensar as minhas filhas para que elas não se sentissem tão frustradas. Não sei, mas alguns de vocês devem fazer isso. Tomem muito cuidado a respeito da frustração, porque a gente precisa deixar e permitir que os nossos filhos se frustrem também, porque a frustração faz parte da vida. É ou não é verdade? Então, a gente tem que estar bem atento com relação a isso, porque se toda vez que ele se frustra, você compensa, ele, quando adulto, ele vai ter um problema seríssimo na vida dele, porque ele não vai saber lidar com a frustração. Pare e preste atenção se não é verdade isso, né? A Vanessa está dizendo isso é verdade, será o primeiro passo para tratar da ansiedade da família, né? Neia, a filha dela... Mamãe, aprendi a esperar. Olha que lindo! Lindo, né? Que bom, querida. Isto é verdade. Então, gente, eu tinha essa mania de compensar. Então, por favor, não façam isso. Não façam isso. No momento que o seu filho, por exemplo, o bolo saiu do forno horrível, todo quebrado, não sei, aconteceu algo muito... Então, assim, o molengo não serviu, ele vai ficar triste. Aí você fala, vamos fazer outro bolo. Não. No mesmo dia, não. Então você vai dizer assim, olha filho, a gente deve ter errado em alguma coisa no momento de botar. Nesse momento você vai dizer a gente, porque você estava ensinando, você estava ali presente, então você estava em equipe, né? Mas vamos fazer o seguinte, a gente não faz o bolo toda semana, o próximo bolo que você vai fazer, nós vamos usar um pouco mais desse aqui para ver se funciona. Mas tá aqui, você já tentou, valeu, olha, ele frustrou. Mas você não pode compensar de imediato, ele precisa sentir a frustração, viver aquele momento, né, para que ele cresça, amadureça e se torne um adulto pronto, preparado, não é? Então, não adianta vocês quererem estar tampando o sol com a peneira, não. Ajude os filhos de vocês, né? A outra coisa que eu quero abordar hoje é sobre jogos, né, e a porta aberta da internet. Esse assunto é um assunto sério e urgente a ser tratado. Gente, eu conheço famílias em que o filho vive dentro dos jogos. Ele está ali fora, sentado na frente do computador, mas ali só tem o corpo físico. Porque ele já não fala, come na frente do computador, ali, quando come. Acho que só levanta para poder ir ao banheiro quando não tem jeito. Porque vara a madrugada na frente daquele computador.
E isso tem me preocupado muito. Por isso que eu quero falar aqui com vocês em caráter de urgência. Porque tem filho de cristão doente com jogos, com internet. Muito filho de cristão. Assunto ótimo, né, Vanessa? Esté também concordou. É sim. E eu tô sentindo muito, gente, porque eu tenho visto que as crianças, elas têm sido deixadas de lado. Criança tem opinião, gente. Criança tem posição. Criança tem entendimento. Então, assim, não dá para você largar seu filho na internet, no jogo, porque você tem seus afazeres. Pai, mãe, acordem. Os filhos de vocês estão perdidos. Estão se perdendo. Vocês que estão fazendo isso, permitindo isso, esse mal na vida do filho de vocês. Gente, não é que não pode ter o joguinho. Pode e deve ter o joguinho. Agora sim, o jogo também, a depender do jogo, ele também é bom, é positivo, né? Um jogo educativo, um jogo que seja interessante, mas tem que ser algo feito como um acordo. A compra desse jogo tem que ser feita por vocês, pais, juntamente com a criança, onde a opinião de vocês, a posição de vocês prevalece. Por que eu falei devagar? Porque tá parecendo que os filhos é que mandam. Os filhos é que têm autoridade no lar. Então, desculpa falar nesse tom, mas é importante abordar isso. Gente, com respeito a vocês, eu peço cuidado, né? Eu vou ver aqui só. A Bárbara tem mesmo um vício e os pais, na maioria, são culpados, concordo. Fátima, meus filhos de 6 e 8 anos, isso já tem 26 anos. Acordam 5 horas, preparam um café da manhã. Que bacana, que bom que acordam tão cedinho para preparar um cafezinho, né? Neia, não permito jogos na internet. É preciso saber o tempo de usar essa ferramenta. Sim, é preciso saber o tempo, né? Michele, olá Michele. Verdade, Bárbara Esté falou. Então, gente, muito cuidado. Então, se vocês vão adquirir um joguinho para o filho de vocês, os filhos ou filhos de vocês sentem, negociem, joguem primeiro, aprendam, vejam do que se trata, para depois comprar. Ele normalmente vem com a conversa: ah, minha colega tem. Eu cuido de você. Dele, cuido dos pais dele. Mas de você. É esse cuidado que eu quero ter. O jogo, vocês vão selecionar. Pesquisem na internet, gente. Internet é a forma fácil de pesquisar. Pesquisem, você, o seu marido, você e a sua esposa. Do que se trata o jogo, o que é, vale a pena. Aí sim vocês saem para comprar com os filhos de vocês ou compra por internet, não sei como é que é. Mas tem que ser dessa maneira. Internet, gente, internet é porta... E sim, jogo não é livre, não. Jogo não é livre. E eu vou falar sobre isso. A internet é uma porta aberta. Os pais não estão ligados. Parece que está todo mundo ficando alienado. Eu não sei se eu estou falando com você, se está cabendo a você isso, mas eu vou falar. Eu não estou aqui para falar por mim, simplesmente. Eu estou pedindo a Deus para ser um canal de bênção na vida de vocês, enquanto vocês também estão sendo na minha vida. Mas eu preciso falar isso. Parece que os pais estão alienados, não estão percebendo o mal que a internet tem feito para os seus filhos. Internet livre. Olha o que eu estou falando. Ó. Internet aberta, livre. Tomem cuidado, gente. Temos visto tantas coisas acontecendo, tantos desastres, e a gente parece que não está entendendo as coisas que estão acontecendo, né? Mário Sérgio, o melhor é a liberdade vigiada. Concordo com você. Aliás, nós sempre entramos em acordo, né, meu bem? Precisamos, né? Esther, fala isso sempre pro Paulinho. Vanessa, é verdade. E Charliane, Mona Lisa. Já meus filhos gostam muito de desenho animado. Então, desenho animado é uma outra coisa que a gente precisa estar vigilante, né? E nós não vamos entrar a respeito de desenho X ou desenho Y. Cabe a você, pai. Nem me perguntem, porque tem pessoas que depois me perguntam. Eu não vou citar nomes de desenho para vocês, de filme para vocês. Cabe a vocês, você, pai, mãe, parem, vejam o desenho do que se trata e digam para eles: ó, vocês podem esses aqui, dentro desse aqui, o que você quer assistir? Só pode esse e esse.
né? Esses aqui. Mesma coisa jogos. Separe você e o seu marido, você e a sua esposa. São esses jogos aqui. Você tem 50 para escolher dentro desses que nós selecionamos. Mas cabem a vocês que são responsáveis tudo isso para ser feito, né? Assim como a internet também. Você só pode entrar em tais páginas, né? E outra coisa, vigiar todo o tempo. O computador deve estar no lugar visível da casa, né? Isto é liberdade vigiada. É isso agora que eu já estou iniciando a falar, mas foi bom você ter pedido. Então é isso mesmo. Computador. Ai, mas o computador tá lá no quarto dele, vira... Não, não. Tem que estar o computador, tem que estar num lugar onde todos da casa passem, tá? Não tem que estar no lugar só dele ali guardado, porque ele ali vai fazer o que ele quiser. Então o computador tem que estar no lugar visível da casa, para que vocês estejam sempre olhando, e o histórico não pode ser apagado. Isso tem que ser feito um acordo antes do uso, tá? Histórico não vai ser apagado. Nós queremos sempre ver e vocês têm que ficar vendo pelo menos uma vez na semana. Vocês têm que estar vigiando. Filho, filha, nós fazemos isso é por amor. Um dia você vai entender. E não tenha pressa de que ele entenda hoje porque vocês fazem isso. Porque vocês estão sempre dando a liberdade vigiada, não. Ele vai entender depois, ela vai entender depois. O importante é que depois não se pague um preço porque você deixou de vigiar, que é a sua parte, pai e mãe, né? Então, computador no lugar visível. Estipule tempo. Esse tempo deve fazer parte das regras da casa, né? Eu não falei que toda casa tem que ter suas regras? Pois é, para fazer parte da regra da casa é a questão também de estipular o tempo na internet. Você dá o tempo de 2 horas por dia, 1 hora por dia, também não sou eu quem vou dizer. A depender da maturidade do seu filho, você é quem convive, sabe os afazeres dele. Então você e o seu esposo, você e a sua esposa, sentem, estipulem primeiro, antes de conversar com a criança, para não estarem discutindo na frente dela, né? Ou do filho, do adolescente, do jovem. Então estipulem e sentem para conversar. Ó, o tempo que você tem de internet é esse. Não passe disso, porque se a gente perceber que você está passando, a gente vai reduzir do dia seguinte. E se continuar, nós vamos retirar a internet durante a semana toda. Então, já diga qual é a punição, para já ficar tudo bem acordado. E aí sim, vocês vão estar liberando a internet dessa maneira. Nas páginas que estão corretas, fazer a coisa certa e avisando. Eu quero o histórico todo, para a gente estar sempre consultando o histórico, porque é por amor a você que nós fazemos isso, tá? Ah, e outra coisa que eu lembrei aqui. Desculpa, tome muito cuidado com relação a alguns jogos de internet que parecem ser bem mimosinhos. Por exemplo, tem um joguinho de menina, e eu vou dizer de menina porque eu tenho 3 filhas, tem um joguinho de menina que ele lhe dá a condição de falar com outras pessoas. Então, por exemplo, um pedófilo, por exemplo, pode entrar nesse jogo, se inscrever, e ali ele tá falando com sua filha. Ele começa assim: qual a cor do seu vestidinho? Ah, eu gosto mais desse. E aí começa a dialogar como se fosse uma outra menininha, ganhando a confiança da sua filha. Cuidado, cuidado. Ainda que o jogo lhe pareça, ele parece tão mimoso, nada demais. Tô vendo. Cuidado, então vá você primeiro verificar. Tem porta aberta? Feche. Cuidado, gente. A gente precisa estar sempre bloqueando coisas que a gente vê que vai fazer mal para os nossos filhos, mas estejam atentos. Eu não quero aterrorizar vocês. Eu quero fazer com que vocês alertem, abram os olhos, né? Vanessa, horário de entrar e sair no computador. Mário Sérgio, o que é combinado não é caro. Concordo, até falei sobre isso ontem. Combinou, não é caro para ninguém, né? Por amor, né, Neia? Isso mesmo. Dani, o pior é o telefone. Eu mesma passei por um problema com minha filha. Ela vai pro quarto com o celular, eu vou dormir, ela fica até tarde. Tive que confiscar o celular. Só assim, é isso mesmo. Olha só, Dani. Se é importante confiscar, confisque. Se não está atendendo aquilo que você diz, uma ordem, por exemplo, desliga o celular e vai dormir, confisque o celular. Tá? Essa é uma punição que tem que ficar bem claro. Tô dizendo a você que você desligue para dormir, por exemplo. Se eu chegar de madrugada e perceber isso aqui, eu vou confiscar o celular. E não pense 2 vezes. Por amor, confisque. Silvia. Exatamente, Silvia. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas muito superficialmente, mas vou abordar esse assunto.
oriente e vigie o que estão fazendo. Então, por favor, oriente e vigie. Essa é uma obrigação de nós pais, a nossa responsabilidade. Ainda com filhos, adolescentes, jovens, moram conosco, vamos orientar os nossos filhos, né? Vocês viram e devem ter visto realmente muito propagado isso que aconteceu. Alguns problemas, né, de desafios do diabo que estão sendo lançados aí em todo canto, nas escolas, na internet. Vou citar alguns aqui, mas eu vou citar superficialmente, porque não é isso que tem que ser abordado, tem que ser abordado nossos filhos, mas eu vou falar um pouco só para que vocês relembrem e vocês entendam por que é que eu estou aqui chamando a atenção de vocês em um caráter de prioridade, né? A vigilância com relação aos filhos. Difícil educar, né, Silvia? Muito difícil. Então, assim, vocês devem ter ouvido, lido acerca do lápis nas escolas, né? Chamando os espíritos. Então, muitas crianças, filhos de cristãos, inclusive, participaram disso. Mas é coisa do inferno. Eu lembro que as minhas filhas, nesse dia, quando eu já comecei a observar, ler sobre o assunto, eu já fiquei pronta para elas chegarem da escola e já abordar antes que acontecesse lá. Mas já tinha acontecido. De fato, a coisa não chegou a ser praticada, porque na escola todo mundo é muito vigilante lá, uma escola assim, abençoada. Mas aconteceu no sentido de ser convidada a participar, mas não houve a coisa em si, até onde eu sei. Então, minhas filhas chegaram em casa, eu sentei com as duas para conversar e elas já sabiam. E eu falei assim, vocês participaram? Mas de início eu já não pergunto assustando não, até para que elas falem. E vocês participaram? Não, mamãe, nós não participamos, porque a gente entendeu que isso não é de Deus. Chamando espíritos, eu já tinha conversado a respeito disso com elas, tá vendo? Viu como é importante colocar a palavra em nossos filhos? Eles ficam preparados para essas coisas que acontecem lá fora. E, gente, tem acontecido com uma frequência assustadora. Logo em seguida disso, veio o tal do empurrar no peito, a mão no peito. Os colegas começam a empurrar até que a criança ou o adolescente desmaie. Não sei se vocês estão lembrados que isso aconteceu também nas escolas. Pois eu chamei minhas filhas, conversei a respeito, porque assim que eu fico sabendo, já chamo logo para preparar minhas filhas. Aí eu falei, por favor, não participem disso. Aí mostrei disso que poderia acontecer, por que acontece o desmaio, expliquei tudo para elas. E graças a Deus não aconteceu com minhas filhas. Por quê? Porque eu chamei e preparei. E se em algum momento viesse a acontecer, elas não iriam participar. E eu estou certa disso, né? Então, tome esse cuidado de estar sempre atento e preparando o filho de vocês, porque no mundo a gente vai ter sempre isso e vou dizer mais, cada vez pior. E eu tenho uma das filhas que tem um problema no pulmão, ainda tem. Então, imagino que não poderia ter acontecido. Então, cabe a você pai, cabe a você mãe, prepare o seu filho, oriente os seus filhos. Bárbara, nossa, meus alunos participaram e acham tão normal mesmo. Explicando e mostrando os vídeos, eles levam na brincadeira. É triste, Bárbara. É lamentável isso, gente. Então, depois também eu ouvi falar das crianças que estavam cortando os seus braços, se arranhando, né, Bárbara? Aqui sento e converso também. Que bom, Bárbara. Façam isso, gente. Então, assim, depois as crianças começaram a botar o modismo, depois a gente viu nos jornais, crianças que começam a se arranhar, quando sentem raiva de alguma coisa, começam a se cortar nos braços. Tá vendo que isso não é de Deus, gente? Por que minhas filhas não fizeram? Não é porque elas são melhores do que as outras, não. É porque minhas filhas são bem orientadas. Poderia acontecer? Sim, poderiam, mas elas iam fazer conscientes de que aquilo não vinha de Deus, que aquilo é satânico. Não vem, não pode vir de Deus algo desse tipo, gente. Algo que faz o mal, algo que machuca. Então, assim, minhas filhas não participaram disso. E eu não estou me gloriando, eu estou agradecendo a Deus, porque Ele tem me dado essa sabedoria que eu estou passando para vocês e estou recebendo de vocês também. É assim, é nessa troca que a gente aprende, né? Olá, Gi! Bem-vinda, Gisélia. Que bom que você está conosco. A minha tia, Gisélia. Bárbara, orientação, né? Orientação é a palavra-chave de hoje. Então, teve essa questão. Depois veio
um desafio satânico, que foi um outro satânico, né? Porque até aqui só foi satânico. É o desafio que você faz através da internet, que é o desafio do enforcamento até desmaiar. Morreram crianças, morreram adolescentes fazendo isso. Que, Bárbara, a orientação já falou, né? Charliane, Mona Lisa. Misericórdia, o meu gosta de se morder, beliscar e bater na própria cabeça quando é contrariado. Tem uma idade que a criança ela faz isso mesmo, né? Dentro do seu normal, ela faz isso mesmo. Já fiz isso de chatear e puxar meu cabelo. Mas assim, cuidado porque é uma linha muito tênue. Então você precisa orientar, ajudar o seu filho, se precisar buscar uma ajuda terapêutica, né? Mas de qualquer sorte, a maior das terapias está em Deus. Então busque a Deus, a palavra, oriente o seu filho constantemente, dê esse tempo para o seu filho, presenteie o seu filho com esse tempo, eu creio que tudo vai ficar bem, né? Dani, eu mesmo estou aprendendo muito com essa palestra, que bom, querida, que bom. Vanessa, também estou aprendendo muito, amém. Então, começou aquela questão do enforcamento. Então, as crianças estavam botando o cinto e aí um grupo ficava de lá, vamos lá, quero ver se você faz. E ele aperta até perder o ar. Crianças, adolescentes morreram assim. E isso não pode vir de Deus, não é verdade? E cadê os pais? Cadê nós? Por que a gente está permitindo isso com os nossos filhos? Nós cristãos, por exemplo, e principalmente, o que a gente tem dado de orientação aos nossos filhos? O que a gente tem feito em nosso lar? Qual é a diferença que você tem feito na vida do seu filho? Para que ele seja a diferença na vida dessas outras crianças? Silvia, glória a Deus por esse momento. Amém, querida. Glória a Deus. E por fim, eu vou falar desse jogo aí, o Pokémon, né? Enfim, Pokémon. Gente, eu não preciso falar o que eu acho do Pokémon, o que é, o que deixa de ser. Cada pessoa já falou um pouco a respeito, não vou entrar nesse mérito. Bárbara, no ambiente ao lado, os pais. Que pena, né, Bárbara? É isso mesmo. Silvia, glória a Deus por esse momento, amém. Bárbara perdendo os filhos dentro de casa. É verdade, infelizmente. Porque a internet é um mundo, né? É um mundo. Então é como se o filho não estivesse em casa, ele está ali só de corpo físico. E nós acabamos perdendo por displicência, negligência, egoísmo. Os pais de hoje, em sua maioria, são egoístas. E é por isso que têm criado filhos com caráter deformados e depois viram adultos e vocês querem o quê? Bons políticos? Boas pessoas? Bons médicos? Não dá, né? Vanessa, agradeço ao Senhor pelo congresso. Está sendo amém. Agradeço também ao Senhor, né? E tem sido um prazer estar aqui com vocês. Então, não vou entrar no mérito do Pokémon. O que é, o que deixa de ser. O que eu vou falar para vocês nós vimos muitos casos de pessoas morrendo. Alienação total. E aí tem cliente cristão dizendo, não tem nada demais. Também tudo é. Gente, tudo é não. A porta é estreita. Mas só vai entrar por ela quem realmente decidir. Porque o caminho não é largo, não. A porta não é larga, não. Ela é estreita. Então, se você é um cristão, você tem que estar ligado nisso mesmo. Então, se você viu, ouviu falar, pesquisou, não é bom, está permitindo por quê? Mas eu não tenho certeza. Na dúvida, não faça. Porque onde há dúvida, não há paz. Se não há paz, não há Deus. Se não há Deus, tire do seu filho. É assim que eu trato. É assim que eu penso, tá? Damiana, maravilhoso mesmo, aprendendo muito aqui, que bom. Gisélia, linda mulher de Deus, obrigada. Obrigada. Que o Senhor continue te usando para abençoar outras pessoas. Amém. Amém, tia. Tia Gisélia, né? Minha tia Gi aqui com a gente. Que bom. Essa é uma mulher de Deus que criou muito bem os seus filhos, né? Então é um bom exemplo para mim. Então, cuidado com esse, não tem nada demais, o que tem? E aí, nesse que tem, seu filho está se encaminhando para o inferno, e você indo junto com ele, sem se dar conta. Você é um cristão, haja como tal. Qual é o seu manual? É o mesmo que o meu? O meu manual é a Bíblia. Então, se na Bíblia consta que onde há dúvida não há paz, por exemplo, então não vem de Deus.
Então assim, se não há paz, não vem de Deus. Tem dúvida, não faça, não deixe o seu filho fazer. Ele vai te chamar de chata. Se não falar para você, ele vai pensar, com certeza. Mas seja a chata que ama, que cuida, tá? Chato. Seja o chato que cuida. Mas Deus é contigo e vai te honrar, né? Dani, meu esposo não permitiu as crianças aqui em casa baixar esse jogo. Que bom, que ótimo, Dani. E tomara que tenha sido acordado com você, eu acho que sim, né? Gilson, bem-vindo, boa noite, querido, bem-vindo aqui conosco. A influência do mundo parece boa e a influência vem de uma maneira tão sucinta que muitas vezes confunde até o cristão. Mas se você está ali pedindo sabedoria a Deus, no direcionamento do Senhor, Ele vai te mostrar que tem algo que não está correto. Então vigie seu filho, oriente ele, peça a sabedoria de Deus e Ele dá aos que pedem, né? Orientação sexual. Vamos falar um pouco sobre orientação sexual. E agora eu vou mostrar para vocês que aqui em casa eu tenho um manual de orientação sexual, né? A gente tem visto no mundo cada vez mais as pessoas desorientadas e muitos cristãos ficam sem saber o que fazer. Meu Deus, como eu oriento meus filhos, né? Algumas escolas estão adquirindo um caderninho, né? Um manualzinho para as crianças. Aqui na minha casa, e esse é o manual primordial, então esse aqui, elas lendo qualquer outro que vier, elas vão saber rebater em sua mente, não, isso não é de Deus. Então aqui nós temos um manual ao qual seguimos 100%, tá aqui. Indico para vocês, tá? Aqui, a Bíblia Sagrada. Essa é a nossa regra de fé e de conduta. Esse é o nosso manual. É através dele que nós orientamos sexualmente as nossas filhas. Porque se é uma regra de fé e eu creio nesse manual, que é uma regra de fé e de conduta, é através dele que eu vou orientar sexualmente as minhas filhas. E aí, se acontecer de na escola ou em outro ambiente elas receberem a orientação incorreta, inadequada, que foge àquilo que nós cremos, elas não vão receber para si. Na mesma hora a mente vai rebater, porque a palavra de Deus ela fica plantada, semeada no coração dos nossos filhos. Fiquem atentos para isso. E aí, dentro da palavra, eu vou sempre em Gênesis 5:2. Homem e mulher os criou. Deus fez homem e mulher. Está muito bem claro. Mas eu ainda vou em Gênesis 2:24. O homem deixará pai e mãe. Ou seja, vamos lá. Ele vai deixar quem? Pai, homem, e mãe, mulher. Então ele deixa pai e mãe e se unirá a quem? A sua mulher. O homem se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Pronto, orientou seus filhos. Mas não diga só uma vez não, porque o mundo está muito perverso. Ele fala o tempo inteiro no pé do ouvido dos nossos filhos como algo muito singelo, muito ingênuo. Ai, mas toda forma de amor. Epa! Vamos para o manual de novo? Então, dê manual, faça seu filho comer todos os dias, para que a obra do maligno caia por terra na vida dos seus filhos. Atenção, pai. Atenção, mãe. Nós precisamos estar vigilantes todo o tempo. Feche brecha na sua casa, feche brecha no seu lar, para que o inimigo não tenha legalidade, mas o Senhor prevaleça sempre. O direcionamento dele, a sabedoria dele, as bênçãos de Deus. Fiquem atentos para isso. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Pai e mãe. Essa é a orientação sexual que eu dou para as minhas filhas e estou aqui sugerindo para vocês também, tá? É muito básico, né? É o nosso manual de fé e de conduta. Agora, o que é que eu digo às minhas filhas com respeito ao que elas vão encontrar na rua e vão encontrar muito, porque tá muito cheio, né? Então eu digo para elas, se você encontrar alguém que pense diferente de vocês, respeitem. É isso que eu quero.
Você não vai jogar pedra no outro, você vai respeitar. Afinal de contas, nós temos a escolha de sermos cristãos e de seguirmos o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Então, você tem que, no mínimo, respeitar que o outro também tem a escolha dele. A menos que ele venha até você e peça ajuda. Olha, eu queria saber mais sobre isso. O que você pensa a esse respeito? Você vai dizer aquilo que você crê. Então, você vai na palavra. Fora isso, respeito. É isso que eu peço para minhas filhas. Glória a Deus. Amém, Dani. A você cabe a orientação. E ao seu filho caberá a decisão. Olha que importante. Vou repetir para vocês. A você, a mim, cabe a orientação. E aos nossos filhos cabe a decisão. Então, agora é hora de orientar. Minha filha tem 20 anos e ela continua sendo orientada, viu? Quando a minha filha troca a foto de perfil dela do WhatsApp, por exemplo, e eu vejo a foto, não entendi essa foto. Então eu mando um recadinho para ela, filha, essa foto não tô achando muito legal não. Será que isso aqui não tá muito assim? Aqui... Só digo isso, ela não me responde. Normalmente, até aqui, ela troca de imediato a foto. Eu não exijo, eu oriento. Porque eu falo para ela assim, filha, ela diz, mãe, não tem nada demais. Eu falo, filha, se eu que sou sua mãe estou vendo, então outras pessoas vão ver. É isso que você quer mostrar? Não. Então não faz sentido. E saio. Logo, logo eu vejo que ela trocou. Realmente tem sido uma bênção, minha filha. Para a glória de Deus. Então é você quem orienta. E chega uma hora que o seu filho, ele toma a decisão dele. Ele vai tomar a decisão. Não tenha dúvida disso. Mas sob sua orientação, é muito provável que ele tome a decisão correta. Se não tomar agora, vai tomar depois, porque a semente foi plantada no coração dele. Né? Bárbara está concordando. Amém, Bárbara. Então, assim, a minha filha, eu sempre oriento ela. E às vezes ela fala assim, mãe, olha a foto que essa amiga postou. Acho que não tá legal esse tipo de foto. Eu falei, tá vendo, filha? Viu que o outro percebe? Então, vocês têm que aprender, e eu também, a aproveitarmos os momentos para ali, ó, jogar a sementinha para os nossos filhos, né? A gente tem que estar atento. Seu filho precisa estar preparado. Seus filhos precisam estar preparados para o mundo. Nós não somos do mundo, nós estamos nele. Mas enquanto estamos, nossos filhos precisam ser preparados. E cabe a mim e a você esse preparo dos nossos filhos. Porque se você não prepara bem, e aí o seu filho sai sozinho para ir para a escola, lá normalmente ele leva 4 ou 5 horas, quando não mais, por conta de reforço e tudo mais, e sociabilizando com outras crianças que estão com as mentes poluídas, né, com as mentes, infelizmente, deformadas, as ideias deformadas, estão confusos, seu filho não vai se confundir. Não vai. Não vai porque ele tem a base que ele precisa, que é em você. Se não tem, dê. E comece agora, né? Isso é muito importante. Seu filho precisa influenciar e não ser influenciado. Então, as minhas filhas, por exemplo, eu falei que elas faziam um grupo de comunhão uma vez por semana com meninas da idade delas, 10, 11, 12 anos, até 13 mais ou menos. E ela convida as amigas para irem com elas. Então, assim, elas influenciam outras. Elas sempre chegam em casa, mãe, uma amiga minha me perguntou sobre Deus e eu pude falar. Então ela está influenciando a vida de outros, no amor de Deus. Mas se você não faz isso em casa, ela vai ser facilmente, o seu filho, a sua filha, eles vão ser facilmente influenciados. A minha filha de 20 anos, se eu não influencio minhas filhas, sabe o que acontece? Minha filha, sabe o que acontece? Ela chega na faculdade e vê todo mundo lá, não sei, desce, não sei o que acontece lá. Mas vai que aconteça, tem jovens ali fumando uma maconha, se drogando, fumando um cigarro, bebendo. Ela vai fazer o quê? Vai acontecer o quê com ela? Ela vai ser facilmente influenciada. Mas se eu oriento, a probabilidade dela não cair é muito maior. Então é importante que você oriente o seu filho. Cabe a você, pai, a você, mãe, essa orientação. E agora vou falar sobre a baixa autoestima do seu filho. A baixa autoestima pode desenvolver várias coisas no seu filho. Dentre essas coisas, a Bárbara está falando, deixa eu ver o que a Bárbara... E aí voltamos à internet, a facilidade de ter acesso a conteúdos proibidos,
Vejam meus adolescentes acessando e recebendo esse WhatsApp vídeos terríveis e eles riem, acham normal. Deixa eu terminar de ler. Uma legalidade. Então ela... Triste, né, Bárbara? Triste, mas real. Olha o alerta da Bárbara, gente. Leiam, vejam o alerta da Bárbara. Ela vivencia isso, ela trabalha com educação, ela sabe, o que eu tô falando aqui não é à toa. Bárbara tá aqui, tá testificando agora que é uma verdade. Isso é uma realidade. Maraísa, tá travando? Mas se não conseguir, vê depois, mas não deixe de ver não, né? Mas eu sei que você vai ver sim, Maraísa. Então, o que é que a baixa autoestima, a gente tem visto muito nos adolescentes, nas crianças, uma baixa autoestima, o que é que pode ocorrer, né? O que é que ela pode desenvolver? Pode desenvolver uma tristeza, uma depressão, um isolamento, uma dor emocional. Gente, a dor emocional dói muito. O isolamento. Então, assim, cuidado, preste atenção no seu filho, na sua filha, se ela não, ou ele não está com a baixa autoestima, né? Então, preste atenção, você tem que perceber. Lembra que eu falei ontem, no congresso de ontem? Você que não viu, veja. Eu falei sobre isso, para a gente ter percepção, perceber os nossos filhos. Muitas vezes tá com a baixa autoestima e você não está percebendo, né? Eu tenho um exemplo da minha filha, Carol, a minha filha do meio. Eu tive um problema com a minha filha Daniela, que é a mais nova. Ela nasceu de 5 meses. Ficou 5 meses de UTI, fez 5 cirurgias, ficou muito mal. E aí o que acontece? Quando ela saiu do hospital, quando ela já pôde receber visitas, as pessoas iam lá para casa para ver a Dani. Mas a minha filha Carol só tinha 1 aninho. Então ela devia se sentir muito mal. As pessoas chegavam com presente para Dani. Então assim... E Dani sempre foi muito aberta, né? 2, 3 anos, se jogava para as pessoas, fazia carinho nas pessoas. E a Carol tem um outro jeito, é o jeitinho dela. Ela é mais fechadinha, um pouco mais tímida. Então, assim, ela demora um pouco mais para se ambientar. Então, as pessoas, quando a gente ia chegando em algum lugar, numa festa, por exemplo, vinham todas correndo para quem? Para Dani. E assim, eu não podia sair afastando as pessoas. Não, olha a Carol aqui, eu não podia. Então, assim, o que eu podia fazer, eu até fazia. Por exemplo, eu tinha presentinhos que eu deixava guardado. E quando eu percebia que a visita tinha um presente para dar, eu entregava o outro para que desse para Carol também, né? E para Jaqueline. Então, assim, Jaqueline só tinha 8 anos, né? Então, aconteceu isso. Então, toda vez que a gente chegava no lugar, ia sempre todo mundo para Dani. Então, a Carol começou a desenvolver nela essa questão de baixa autoestima. Foi bem complicado e eu tive que tratar. Isso não demorou um dia nem um ano. Isso foram muitos anos de tratamento aqui comigo. Mário. Assim vamos ficar sem assuntos para o próximo dia, mas esse é o último assunto. Fala que já tá. Bárbara, feito. Real mesmo, gente. Esse é o último assunto realmente de hoje. Mas eu vou terminar de abordar ele com vocês, porque a gente está cheio de assuntos para os próximos dias. É um tema realmente muito vasto, filho, né? Então, vejam bem. O que acontecia? A Carol, ela começou a se fechar como uma florzinha. Ela foi se fechando. E quando eu percebi isso, eu comecei a tratar a Carol, essa baixa autoestima nela. E eu comecei a mostrar para ela, valorizar aquilo que ela tinha de muito bom. Por exemplo, a Dani canta, né? Então a Dani já dá o testemunho de tudo que aconteceu na vida dela, em igrejas, em outros lugares. A Dani hoje já dá o testemunho dela. Então, assim, a Carol dança no balé. E eu dizia assim para ela, filha, cada uma tem seu ministério é lindo. E comecei a valorizar a Carol naquilo que ela tinha de bom. Você precisa valorizar no seu filho aquilo que ele tem de bom, né? Porque a gente costuma valorizar aquilo que ele tem de ruim, né? Você não faz nada, você é preguiçoso, você acorda tarde. Não, vamos valorizar em nossos filhos aquilo que ele tem de bom. Ele tem algo muito bom, valorize. Então, assim, cuidado. Porque eu lembro que eu tinha uma aluna, aos 18 anos, eu também sou educadora, então aos 18 anos eu me formei, comecei a trabalhar numa escola, e eu tinha um aluno que ele era um aluno assim, difícil, gente. Hoje eu vou dizer que era um aluno abençoado, né? E eu não sabia como lidar com aquilo, porque eu precisava dar aula e ele não me permitia dar aula, simplesmente não me permitia. E eu fiquei pensando no que eu ia fazer, né? E aí eu falei assim, já sei. Ao invés de eu bater de frente, eu vou trazer ele para mim.
E eu comecei a dizer para ele, sentei, deixava que todo mundo fosse embora. Lembrei do nome dele, mas nem vou falar. Mas gostaria muito de falar, mas não vou. Um dia ainda, quem sabe, a gente consegue se reencontrar. E eu dizia para ele assim, olha, você não pode fazer isso, sabe por quê? E eu não era nem cristã na época, viu? Mas Deus tinha me dado esse discernimento, eu creio que veio da parte dele. Ele disse assim, olha, eu te vejo como um profissional, daquele bom, bem empregado, sabe? Eu acredito em você. Você é um bom aluno. E começava a elogiar ele. Esse menino começou a mudar a postura dele em sala. Começou assim, né? Gostei também do tema de hoje. Que bom, Vanessa. E esse aluno começou a mudar a postura dele em sala de aula. E eu comecei a trazer ele para perto. Você agora vai ser meu ajudante, que eu já vi que você é tão bom nisso. E aí comecei a trazer para perto. Bom, o que aconteceu no final de tudo? Eu fiquei sem saber. Porque anos se passaram e fiquei sem saber. Um dia, eu já casada, né? Então eu já estava morando em outra cidade. Ele voltou à casa onde eu morava, porque era perto da escola, ele foi lá. Minha mãe o atendeu. E ele pediu assim para falar com a professora Sayonara. Aí a minha mãe falou assim, ela já casou, já mora em outra cidade. Ele falou, não tem problema. Deu o nome dele e falou, quero só que a senhora diga uma coisa para ela. Já um homem já. Ele falou, olha, diga para ela que ela tinha razão, que eu vim agradecer a ela. Porque hoje eu sou um homem de bem. Hoje eu sou concursado da Petrobras, sou um homem de bem, porque ela acreditou em mim. Então, para a glória de Deus, eu estou contando esse exemplo para vocês, gente. Para a glória de Deus e para que vocês pratiquem com os filhos de vocês. E para quem é educador, com os alunos também. A gente tem que acreditar nos nossos filhos, né? Valeu muito a pena. Bárbara viu um vídeo de um professor em Israel, ele falando exatamente isso. Palavras de afirmação. E, aliás, falando em palavras de afirmação, né? Já terminei, já por hoje. Só vou dizer assim, falar em palavras de afirmação, a gente vai tratar desse tema amanhã. Palavras, não de afirmação só, mas palavras no geral, que a gente diz para os nossos filhos. Tem muita coisa ainda para ser tratada, gente. Tem muita coisa. Eu estou estudando muito, estou orando, estou jejuando, pedindo para que Deus me dê entendimento e eu possa ser usada para vocês e vocês para mim também. Então, hoje a gente está finalizando, tá? Eu tive uma pessoa, um de vocês, que me perguntou a idade para disciplinar o seu filho. Como eu falei, eu não vou abordar aqui questão de idade. Até porque, gente, uma criança de 10 anos pode ser madura suficiente para algo, né? E outra de 10 anos pode não ser. Então, assim, você pai, você mãe, pede sabedoria a Deus, direcionamento, para que dentro da maturidade que seu filho tem, você saiba como proceder com ele, né? Se a criança tem 2 aninhos, você já pode botar ela sentadinha, ó, você vai ficar aí 2 minutinhos para você pensar. Eu não sei, tem uma criancinha que vai ficar, outras não vão conseguir ficar, vão ficar se levantando, você vai se irritar. Então, eu não posso dizer idade para isso, depende da maturidade de cada criança, de cada ser, né? Se uma criança, se uma adolescente, depende da maturidade de cada um. Tá bom, pessoal? Então, por hoje a gente termina. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, estou muito contente. Perdi um pedaço, não foi, Maraísa? Mas eu sei que você vai assistir tudo. Dani, amém. Pessoal, que Deus abençoe vocês. Que o Senhor possa agora trazer tudo isso à mente de vocês para que vocês pratiquem. Essa é a parte importante. É a prática de tudo isso, é o dia a dia. Esse debate tem sido prazeroso para mim, eu creio que para muitas de vocês também, mas o mais importante de tudo é que você não precisa esperar a segunda. Faça hoje, pratique, porque sempre é tempo. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Vou me despedir agora. Amanhã é o penúltimo dia, às 20 horas, horário de Brasília, então fiquem atentos. A gente vai estar aqui de novo, juntos, e eu vou estar fazendo essa transmissão ao vivo para vocês. Adriana, está sendo uma bênção. Que bom, Adriana. Que Deus nos abençoe, né? Vanessa, amém. Bárbara, amém. Deus te abençoe grandemente pelo seu tempo. Amém, Bárbara. Que Deus abençoe você também com esse ministério lindo. Gente, eu super indico a página da Bárbara. Super indico. Filhos, desafios e ministério. Uma página de educação cristã, uma página abençoada, né? Bárbara, super indica a sua página, viu? Deus abençoe você. Camila,
Camila, estamos terminando, mas você vai ter a oportunidade de assistir o vídeo depois, tá? Dani, boa noite, fique com Deus, amém. Charliane, Mona Lisa, até amanhã. Amanhã tem ceia, né? Mas assista depois. Heloísa, Deus te abençoe também, querida. Damiana, amém, querida. Deus abençoe você também, Maraísa. Pessoal, fiquem todos na paz de Deus, viu? Uma boa noite e até amanhã. Que Deus nos abençoe.